Hello everybody and welcome to my channel. My name is Ingrid Alice, or if you prefer, Ingrid Alice in Portuguese language. And today we'll talk about dicas de como aprender inglês. Eu não sou completamente fluente em inglês, mas eu quero falar aqui de algumas coisas que me ajudaram a melhorar na língua. Antes dessas dicas, antes desses hábitos, eu tinha um nível que, por exemplo, eu não conseguia compreender o que a pessoa estava dizendo, o que tinha numa música, para mim era completamente inteligível separar uma palavra da outra. Também não conseguia ler direito e nada disso. Então, eu quero trazer algumas dicas aqui. As dicas serão, no geral, Word Bank, Phrase Bank, Cambly, Cake and Google Translate. Ok? Então, primeira dica, Word Bank, que é o banco de palavras. Essa já é uma coisa manjada, né, que os professores de cursinho e de outras coisas já falam para os alunos, até de escola mesmo, né, faça um banco de palavras e tal. Mas realmente é importante, é interessante, assim como o Phrase Bank, que é banco de frases. Mas não é de qualquer jeito, né? O banco de palavras e o banco de frases, depois que eu passei a ter esse hábito de estudar isso, me ajudou muito, porque ajuda na memorização. E por que é importante memorizar? Porque quando você memoriza as palavras, se você escutar a palavra e coisa com a pronúncia correta, com a pronúncia que você quer aprender, se é tipo norte-americana, então aprenda a palavra já com a pronúncia correta, porque aí quando você escutar, já que você memorizou, você vai saber que palavra é aquela, tá bom? Então isso também já entra no Google Tradutor, que o Google Tradutor, embora não seja a melhor ferramenta para você aprender sotaque, aprender a língua em si, né? Mas já te ajuda numa questão básica, porque ele vai te dar a pronúncia e você memorizando aquilo na pronúncia que você quer, aí você vai entender na hora que alguém falar, entendeu? Então, tipo, não pode memorizar a palavra com a pronúncia errada, tá? Se você memorizar com a pronúncia errada, quando você escutar, você vai saber que é aquela palavra. Então, a primeira dica, eu já falei até de outra dica junto, que é o Google Translate, né? Word Bank, Phrase Bank. Tá, como é que estuda, tá bom? Minha mãe me ensinou desde a época da escolinha como é que se estuda para memorizar uma coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu banco de palavras, que já tem muitas folhas, e também o meu banco de frases, também tem muitas folhas. Como é que faz para estudar isso daqui? Bem, eu gosto de fazer assim, por exemplo, como eu já tenho muitas listas de palavras, porque tem tempo que eu faço isso, então eu não estudo todas, todos os dias. Eu escolho duas listas, por exemplo, tipo, aqui tem uma, duas, três, quatro. Eu escolho duas dessas e estudo, relembro as palavras que eu anotei. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a lista com keep, maintain, manter, extra, extra, fiction, ficção, read, ler, leitura, detail, detalhe, annotate, anotar, fun, engraçado. Aí se eu errar uma palavra, eu volto por começo. Por quê? Porque isso vai me ajudar a memorizar as palavras de antes, entendeu? De antes de eu errar. Então, você pode até dizer, mas é cansativo, porque a lista é extensa, como eu vou fazer tudo isso? Não, porque no começo você vai começar, por exemplo, no primeiro dia você vai anotar duas palavras. No segundo dia vai ter três palavras, por exemplo. Então, tipo, se você errar a terceira palavra, você vai voltar pro começo, vai ter três palavras só. Então, dá pra começar bem simples, bem raso, tanto que no começo era até mais empolgante, agora é extensa, mas ajuda muito a aprender. Muito mesmo, tá bom? Desculpa que eu não tenho iluminação adequada ainda. Mas enfim. Então aqui é um exemplo, né? Então, estudando, quando eu chego no final, eu passo para outra lista. E a lista de frases é mais legal de estudar, né? Porque não tem isso de, eu errei a pronúncia, volto pro começo. Porque não tem isso de errar a pronúncia, né? O outro é que se você errar o significado, você volta pro começo. Mas pronúncia não, precisa voltar pro começo, né? Mas quanto mais você repetir aquela frase, mais vai ficar grudado na sua mente, né? Você vai lembrar, quando você escutar alguém falar, principalmente são frases típicas de nativo, vai ficar muito na mente. Por exemplo, aqui, a última lista que eu tô fazendo, tô construindo ainda é essa. Agora eu vou estudar aqui pra mostrar pra vocês um exemplo. I call you. How good a party? I believe it does. Rub it in. Aqui já foram 4 frases. I picked up some words and phrases I don't know. 5 frases. I'm doing you no wrong. He went out. It's short.
How you doing? Come again? I will look back. Então, assim vai, né? Eu estudei aqui algumas frases. Então, por exemplo, eu estudo umas 2 listas de frases aqui. Todo dia. Por que todo dia? Eu tô dizendo que é todo dia porque foi como deu certo pra mim, tá bom? Então, todos os dias eu estudava a lista de palavras. Como tava no começo ainda, sempre eram as mesmas palavras, não tinha que trocar de lista. Aí ficou memorizado, principalmente as primeiras, né? Do começo disso daqui. Já sei de cor. Agora, as últimas vezes também é difícil memorizar, mas tô indo, né? Graças a Deus. E é isso, então por isso que eu digo, faça isso, tá bom? A próxima dica é a utilização do aplicativo Cake. O aplicativo Cake foi um aplicativo que me ajudou a aprender, porque tem algumas funções interessantes nele, como por exemplo, tem uma função que é para você repetir a frase que tem, a frase que o aplicativo separou de um vídeo, né? São vários vídeos, o aplicativo ele dá vários vídeos para você, aí você escolhe um e lá, dentre as várias frases daquele vídeo, que pode ser um trailer de um filme, pode ser um vídeo do YouTube, simplesmente o aplicativo te dá várias opções de vídeo, você escolhe uma. E dentro desse vídeo ele separa uma frase para você aprender a pronunciar, a ouvir e assim por diante, tá bom? Então, o desafio de pronúncia é que ele te dá uma frase, aí você pronuncia aquela frase, ele vai dizer que nível você ficou, se é nível A, B, C, assim vai, né? E aí isso te desafia porque você fica tentando, eu quero alcançar o A, quero alcançar A, então vai repetindo até conseguir satisfazer o aplicativo. E o outro que me ajudou muito, esse aí me ajudou no speaking, que é na fala, e outra função que me ajudou muito foi a função de montar as palavras até formar frase daquele vídeo, que naquele vídeo todo tem várias frases, né? Aí, nessa função do aplicativo, antes você pode ver as frases em português, em inglês, aí na hora de você usar essa função, ele só dá a cena com as frases em português, não mais em inglês, para você poder montar em inglês o que aquele personagem estava dizendo, tá bom? Então, isso te ajuda no listening, porque você fica atento na escuta, o que aquela pessoa tá falando ali, para depois você construir, até porque tem um cronômetro ali, né, que dá uma pressãozinha. E aí, você vai montando até acabar, né, as frases, até acabar as frases. E eu gosto de fazer isso até mesmo sem ler em português o que tá escrito. Quando eu leio em português o que tá escrito, me faz lembrar, raciocinar como seria em inglês. Mas eu não gosto de fazer isso. Isso é bom também. Mas eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de treinar o que tá dizendo, o que ele tá dizendo. Tentar entender mesmo em inglês. Nossa, ele disse how good a party, how good a party. O que é how good a party? Tipo, aí eu fico tentando entender. How é uma palavra, good é outra. A party. Aí eu acho lá no quebra-cabeça de palavras e monto how good a party. Entendeu? Eu gosto de fazer assim. Gostava, eu tô utilizando muito mais. Então é isso. Foi o que me ajudou mais a avançar no inglês num determinado período da vida. E agora tô procurando novas formas de aprender. Bom, mais ou menos assim que quis passar pra vocês. Deus abençoe e até. See you. Bye.